Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta em mais um episódio do Bíblia, um tesouro escondido. Eu gostaria de saudar os pastores que estão conosco, o pastor Diniz Cipreste, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Fernando Almeida. Paz do Senhor. Olha, nós vamos continuar aqui o livro de Números e hoje nós vamos meditar um pouco entre os capítulos 9 e 10. Eu gostaria de iniciar a nossa reunião com um texto que está no versículo 23 do capítulo 9, que diz assim: segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam da guarda do Senhor, tinham cuidado. Segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Pastor Diniz aqui fala da movimentação de todo o arraial, de todo o povo, seguindo a movimentação da nuvem. A nuvem do Senhor se movia, parava, se levantava e o povo todo se deslocava no deserto debaixo dessa orientação. Que coisa maravilhosa é quando Deus nos guia. Então essa é uma experiência que o povo começou a viver aqui de uma forma maravilhosa. A vida no deserto era um milagre. O povo tinha de depender de um milagre. E a nuvem faz parte desse milagre. Você no meio de um deserto causticante, não tinha sombra, mas o Senhor era a sombra. Glória a Deus. O Senhor era o refrigério. E o homem, ele tinha de entender isso, a dependência do Senhor. Você imagina, quem já caminhou aí num sol causticante e tudo mais, você encontra uma sombrazinha e para numa sombra. Agora você imagina um deserto árido, um calor insuportável, e você no meio desse deserto encontrar uma sombra que está continuamente sobre você. Você saber, existe uma sombra no deserto. Independente do que vai acontecer no dia, né? Existe uma sombra. Existe um lugar de descanso. Existe uma bênção para o homem. E você olhar e saber que não é comum ter nuvem no deserto. E você saber, tem um milagre acontecendo hoje. Glória a Deus. E isso fala da vida do servo de Deus. O servo de Deus, nós sabemos que hoje nós estamos na presença de Deus porque o milagre se renovou hoje. As ciladas do inimigo, elas são astutas. O adversário, ele é muito mais poderoso do que nós. Se nós não pudermos dizer que maior é o que está conosco, nós estamos fulminados. A nuvem fala disso. A nuvem fala do milagre, da bênção de Deus. Mas ela fala de uma outra verdade. Você quer a bênção de Deus? Não é a bênção que vai atrás de você. Você não vai sair caminhando pelo deserto e a nuvem vai sair acompanhando você pelo deserto, não. Você quer a bênção de Deus, você vai se sujeitar à vontade de Deus. Você quer o milagre, você vai viver o milagre. Mas o milagre é o seguinte: quando a nuvem se levantar, não fica não que você vai perecer. Não fica não que o sol vai te matar. Não fica não que a aridez do deserto vai... Você quer a bênção? A bênção, ela não vai te acompanhar. Você vai seguir a Jesus. Então, é aquilo que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. É deixar Deus dirigir a sua vida. É ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Então, tudo está ligado àquilo que é o governo do Senhor. O governo que Deus estabeleceu. Era isso que a nuvem significava para aquele povo. E a nuvem, ela repousava sobre a tenda da congregação. Por isso que todos estavam acampados ao redor da tenda. Porque se você sair dessa posição, também é deserto. Então, digamos assim, havia um milagre no meio do deserto. Mas o milagre não estava no deserto inteiro. O milagre estava ali, aonde Deus estava. Você quer uma bênção para a sua vida? Então é aquilo que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu vou adiante delas. A nuvem levantou, vai com ela. A nuvem parou, para aí. Então é aquilo que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvem a voz de estranhos. Tem muita gente que quer um Jesus que vem atrás dele, mas ele não vai atrás.
Jesus é o bom pastor, mas ele é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Então, antes de ser pastor, ele é Senhor. Ele vai à frente. Quando o pastor vai, você quer que o pastor te guarde, você quer que o pastor te livre do lobo, dos perigos, do leão, dos perigos que te cercam. Você é ovelha, você é frágil. Então, o pastor levantou, caminhou, caminha com ele. Deixa ele conduzir a sua vida. Era a experiência do povo no deserto. Glória a Deus. Pastor Fernando, tem um versículo aqui, e fique à vontade para comentá-lo, mas como fala dessa disciplina, o 22, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Como que essa disciplina da obediência, né? Ficava 2 dias, o povo não se mexia. Era 1 mês, era 1 ano. Ali estava a dependência do Senhor, né? Confiar no Senhor no meio desse deserto causticante. A gente falou em programas anteriores, né, que tudo que Israel precisou no deserto foi o Senhor quem proveu. A nuvem, a coluna, o maná, a água, um milagre, como o Diniz falou. E aqui a gente olha claramente a necessidade da submissão. Para você saber se a nuvem estava se levantando ou se estava parada, você tinha que ficar olhando para ela, você tinha que ficar atento a ela. A nuvem está onde? Exatamente. No alto, né? Mas você podia falar assim, poxa, a nuvem está parada, mas está tão bom para caminhar hoje, eu acho que eu vou à frente. Não tinha isso. Você ia perecer. Tanto que muitos pereceram. Muitos que não se submeteram àquilo que era o governo do Senhor, pereceram no deserto. Tanto que Moisés fala isso, né? Todos vós que se chegaram ao Senhor, hoje todos estáis vivos, quando Israel chega. Então, o que é se chegar ao Senhor? Estar atento àquilo que é o governo do Senhor. O Diniz falou de se submeter ao projeto dele. Às vezes a gente quer que o Senhor entre no nosso projeto. Não, eu vou por aqui e eu preciso do Senhor aqui. Ou eu vou por ali e eu preciso do Senhor ali. Não. O Senhor quer que você que parou um dia, parou 1 mês, parou 1 ano, parou 2 anos, mas você tinha que ficar parado ali porque era aquilo que o Senhor queria. O Senhor vê o que a gente não vê, o Senhor sabe o que a gente não sabe. A gente já teve muitos problemas, às vezes, de uma consulta ao Senhor de alguma coisa e a pessoa que se submeteu à consulta não aceitar aquilo que veio. E que, não, mas tá tudo certo, tá tudo definido, tá tudo pronto, entendeu? E vai, e aí acontece o inesperado, acontece aquilo que não estava previsto e a pessoa toma um prejuízo ali. Então, é a mesma atitude aqui de Israel. Por quê? Porque isso é sombra, isso é profético, isso aponta para a nossa vida. Então, você tinha que ficar atento à nuvem. Outro aspecto interessante é o seguinte, a nuvem ficasse parada 2 dias, era 2 dias. Ficasse parada 1 ano, era 1 ano. 2 anos, 2 anos. O versículo diz, aquele que crê não se apresse. Porque às vezes tem coisas que Deus tem uma solução rápida para a nossa vida e a resposta vem rápido. Mas às vezes a gente tem de esperar com paciência no Senhor. Com paciência no Senhor. Né? Às vezes tem de esperar com paciência. E às vezes as pessoas ficam até intrigadas, né? Mas será que ela vai se movimentar? Será que essa nuvem vai andar de novo? Já tem 2 anos que nós estamos aqui parados. No meio desse deserto. No meio desse deserto, no mesmo lugar. Né? O senhor está vendo isso não? Mas olha, Ele é o Senhor. Glória a Deus. O justo vive da fé, confia nele. O dia que a nuvem se levantar, ela vai se levantar e você vai caminhar. Agora, o pastor Diniz fez uma colocação, se a gente pudesse voltar nela, que eu acho que teve um detalhe interessante. É porque a nuvem estava sobre a tenda da congregação. Nós precisamos ter essa vida de comunhão. Se nós queremos a bênção, nós não podemos nos apartar da presença do Senhor. Mas eu tenho fé, eu conheço a Bíblia, eu nasci no Evangelho. Não, mas a sua bênção, a nossa bênção está em estar perto do Senhor. A minha alma te segue de perto, né? E nessa proximidade com o Senhor, nós vamos desfrutar de todo esse cuidado,
né, da bênção, da sombra, da provisão, da confiança nele. Então, achei interessante essa colocação. Mais alguma colocação sobre a nuvem, pastor Fernando? Não, é aquilo que o Diniz falou, o deserto era imenso, mas a bênção estava sobre a tenda da congregação. A nuvem estava ali. Então, o Senhor tem compromisso com os seus. Com aqueles que estão ali ao redor, né? Ao redor dele. O Senhor tem compromisso com aqueles que estão envolvidos no projeto dele. O compromisso do Senhor é com esse. Se você quer, você vai receber aquilo que o Senhor tem para você. Você quer entrar nesse projeto? Você quer fazer parte desse projeto? Você quer ser um obreiro, né, na realização desta obra? Então Deus tem compromisso com você, porque Ele tem compromisso com aquilo que é o projeto dele. Jesus, uma vez só encerrando aqui, quando ele estava numa casa ensinando, e alguém chegou e disse assim: olha, a tua família está lá fora, mestre, e te chama. Ele disse assim: quem é a minha família? Quem é a minha mãe? Quem é o meu irmão? Quem é a minha irmã? São todos aqueles que ouvem as minhas palavras. Então, é aqueles que estavam ali com ele. Então, mesma coisa aqui, o deserto era imenso, mas a nuvem se detinha sobre a tenda da congregação. Nós vamos ver aqui no próximo capítulo, pastor Diniz. Falamos aqui no capítulo 9 sobre como Deus guiava o seu povo através dessa movimentação da nuvem. O acampamento se levantava, partia, se detinha, mas enquanto estavam reunidos, também Deus tinha uma forma de orientar o seu povo, que nós vamos encontrar no capítulo 10, falando sobre as 2 trombetas de prata. O capítulo 10, versículo 2 diz assim: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então nós vemos aqui uma forma que Deus também estabeleceu de dirigir o seu povo, de deixar o seu povo alerta, para que o povo do Senhor soubesse aquilo que Deus queria fazer naquele dia do arraial: congregar, partir, sons de guerra. O que nós podemos meditar um pouco aqui sobre as trombetas de prata? A trombeta e a nuvem também falam muito dessa dependência do governo do Espírito, né? A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente que não discerne as coisas espirituais, não consegue entender o momento que estamos vivendo. A trombeta fala muito de um momento, de você entender aquele momento. O que Deus quer para esse momento? Você não pode viver do toque da trombeta de ontem. Você não pode viver do passado. O servo de Deus, ele tem de entender o que Deus está falando hoje. A vida do servo de Deus é profética. E esse profético é andar no Espírito. E é interessante que você chega lá na carta de João, ele fala que nós temos comunhão uns com os outros. Então você veja bem o que é a comunhão do povo de Deus. O tabernáculo fala desse desejo de Deus de ter comunhão com o seu povo. Deus era o centro de tudo, Deus era o governo também de tudo. Então o comando do povo não pode ter, isso fala muito da igreja hoje. O que o Senhor está falando para esse momento? O que nós estamos vivendo? Esse dia nós estamos aí, trombetas e festas. Está vendo? Trombetas, né? Uhum. Então teve um toque, é um comando. Então será que todos entenderam o comando? Será que todos viveram segundo o comando? Tem certas coisas que o Senhor determina, é um jejum, é uma convocação para um jejum. Está aqui, ó, a trombeta era tocada para o momento de uma festa solene, para uma convocação para estar no tabernáculo. E muitas vezes o crente, ele acaba não ouvindo. Às vezes ele está até com algum problema, ele tem ouvido, mas ele não ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é muito importante você ouvir o que a trombeta, qual é o comando. E outra coisa, a corneta ela tocou uma, tocou duas, cada um é um tipo de comando. Qual é o toque? O que tocou o quê? Você tem de saber. E às vezes o crente ele perde assim o discernimento, ele perde o entendimento. E aí é muito interessante porque isso faz você perder a comunhão. Porque deu um toque, todos foram para uma posição
e você não foi. Não se preparou, né? Você não se preparou. A igreja é corpo de Cristo. O corpo é um corpo bem ajustado, diz a palavra. Ele tem um comando, ele tem um cabeça. E as pessoas, às vezes, nós precisamos de saber, verdadeiramente, nós estamos em comunhão com o corpo? Eu, há um tempo atrás, dei uma palavra e alguém falou assim, não, essa palavra foi dura. Eu disse, não, eu não tenho, não é uma palavra dura. Mas, assim, a escola dominical é uma revelação do Senhor? É um toque da trombeta? Sim. Você está indo ou não? São coisas simples assim. Não, eu faço parte de uma igreja. Será que eu faço parte de uma igreja? Eu faço parte de um corpo? Se eu faço parte de um corpo, eu estou obedecendo o cabeça desse corpo, o comando desse corpo. Se eu não estou obedecendo o cabeça desse corpo, será que eu sou corpo? Tem uma orientação para o jejum para a igreja. A igreja fez, eu não fiz. O Senhor convocou a igreja para uma vigília, eu não fui. Será que eu estou ouvindo o toque da trombeta mesmo? Eu estou entendendo o que é o toque da trombeta? Porque o toque da trombeta fala dessa comunhão. É um comando e eu estou na comunhão. Nós temos comunhão uns com os outros porque eu faço parte desse corpo. É esse que é o toque da trombeta. E a igreja que vai partir é a igreja que está entendendo o toque da trombeta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é importante, porque é a trombeta que vai soar, né? Vai soar e não vai ouvir também. Paulo fala isso, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, quando a trombeta soar, porque a trombeta soará, né? Então, é importante essa atenção. A gente fala muito daquilo que é o profético, né, Dru? E o profético, a trombeta é isso. O profético é o quê? É um governo maior dirigindo um povo. Porque se for por nós, cada um vai para um lado. Cada um tem uma preferência, cada um tem uma vontade, cada um tem um gosto diferente. Pode coincidir alguns com alguns, mas vão ter vários agora. Nós estamos submissos a um governo maior. E a trombeta aqui do Velho Testamento aponta para a forma com que o Espírito Santo dirige a igreja nessa hora. É um preparo para alguma coisa, né? E é maravilhoso quando você está atento a esse toque e você vive aquilo que o Senhor tem para aquele momento, para aquela ocasião, quando você participa, quando o Senhor mostra alguma coisa, quando o Senhor revela algo para nós como igreja e você atende, você põe em prática, aquilo ali é maravilhoso, aquilo ali te renova, aquilo ali te fortalece, aquilo ali alegra o seu coração. Por quê? Porque é aquilo que é a vontade do Senhor. Então o Diniz falou, quem tem ouvidos, ouça. Você pode ter ouvidos e não está sensível a esse toque. Tinha várias formas de toque, né? Você tinha que vai retinindo, você tinha um contínuo, você tinha dois. Então, é aquilo que é a vontade do Espírito Santo para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo. E a necessidade de estarmos atentos e submissos a isso, ela é máxima, né? A gente precisa estar. Pastor Diniz, as trombetas eram de prata, né? Elas não eram de outro material. E a prata nós temos na Bíblia e entendemos que a prata fala da redenção. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E aqui era obra de prata batida. Eram duas trombetas especiais, não é? O que nós podemos falar sobre esta parte profética da trombeta? Duas já fala de comunhão, né? Isso. Todo comando de Deus visa a nossa salvação. Deus não está ordenando nada para Deus. Deus não precisa de nós, Deus não precisa do povo, Deus não precisa de Israel, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. A trombeta é de prata e ela proclama uma grande salvação. Glória a Deus. O obedecer a Deus, toda vez que você obedece um comando vindo da parte de Deus, você não está fazendo nada para Deus. É para o seu livramento. Deus está te levando para Canaã celestial. Deus está te conduzindo à salvação. A prata foi o preço que foi pago pela nossa redenção. E ele pagou uma dívida que não era dele, era nossa. E essa é a verdade de Deus. É o amor de Deus.
Todos os dias essa trombeta, quando ela dá um comando e nós obedecemos o comando, nós estamos fazendo algo por nós mesmos. O amor de Deus está sendo proclamado para a sua salvação. Obedeça. E o resultado disso vai ser bênção. Aí eu quero pular aqui um pouquinho, nós já estamos terminando, nosso tempo está escasso aqui. E aí eu quero ir aqui para esse finalzinho aqui, se você me permite. Com certeza. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse, vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Esse é amor de Deus. Maravilha, né? É o chamado de Deus. Você que está nos ouvindo hoje, vai conosco, vem conosco. Deus tem feito bem a esse povo. Glória a Deus. Deus tem uma promessa para esse povo, a promessa é Canaã. Olha, Deus fez uma promessa, tem um destino, esse povo tem um destino. A vitória desse povo já está determinada. Vem conosco, vem, Joel, você que está ouvindo hoje, vem conosco. Obedeça, você vir conosco, vem conosco, os que estão na comunhão, os que estão ouvindo a trombeta, os que estão seguindo a nuvem, vem conosco. O resultado é uma promessa maravilhosa. Glória a Jesus. E Reuel quis voltar. Mas o convite está sendo feito hoje. Está sendo feito. Vem conosco. Deus tem nos dado uma grande bênção. Deus nos sustentou ao longo de todo este ano e assim continuará nos guardando e nos livrando na presença dele. Queremos deixar um abraço fraternal, agradecer a presença dos pastores e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor.